Fala, galera do Ortodontia. Eu não consigo fazer isso. Vai, faz tu. Fala, galera da Ortodontia Evidência. Fala, galera. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, né? Eu sou Paulo Correia. E eu sou Manuela Arnaud. Hoje a gente vai conversar com vocês sobre como atingir a satisfação do seu paciente, né? Isso. Nos seus tratamentos. Exatamente, né? Quais são os fatores que determinam essa que satisfação? determinam, que influenciam, né? Que faz com que ele, ao final, né? Ele fique completamente satisfeito com o tratamento que você deu, ou que fique parcialmente satisfeito, ou que nem fique, né? De repente. Né? E vamos passar real aqui, né? A gente podia estar fazendo conteúdos sobre questões técnicas, né? Sobre alguns... Sim. Como girar um dente. Exatamente. Como Mas a gente resolver sabe que todo mundo produz conteúdo falando sobre como girar um dente, ou sobre... Enfim, outro. E a gente também já produziu conteúdos... Isso. E produz ainda, de né? propulsores mandibulares, de coisas que vão ajudar vocês na prática clínica de vocês. Mas a verdade esses temas que a gente está trazendo aqui são temas que vão conduzir você para, de fato, entender os fatores e como você atinge o sucesso. Então, a gente não está querendo dizer aqui para você como você faz um avanço mandibular, um avanço dento-alveolar no arco inferior. Isso. A gente quer que você chegue num lugar de sucesso. E para que a gente fale sobre o sucesso e a gente conduza você até esse sucesso, que tanto motivou a gente a vir falar, a gente precisa falar de temas que são temas que vêm lá da base, né? Por isso que a gente fala tanto de planejamento ortodôntico, que é o nosso veículo, que a gente já falou sobre isso. Por isso que a gente fala tanto em organização de processos. Porque isso que determina. Exato. Os temas, na verdade, vêm, inclusive, de questionamentos de vocês, né? Que a gente recebe, né? Isso. Né? Por que está acontecendo isso? Por que eu não consigo fazer isso, né? Por que está dando errado isso? Então, a gente começou a enumerar esses questionamentos que a gente recebeu e foi destrinchando, né? Por que estava acontecendo determinados erros, né? Que eram perguntados a gente. Isso. E aí foram criados os temas, né? E aí, até uma coisa que vale a pena a gente pensar muitas vezes, você não precisa ser o melhor, você não precisa tecnicamente ser o que se destaca absurdamente para atingir o sucesso, certo? Certo. Até porque sempre vai ter alguém que está a mais e sempre vai ter alguém que está a menos, senão você vai entrar numa neura louca para atingir, você não precisa disso. E a gente percebe que as pessoas que têm sucesso, tanto os ortodontistas quanto pessoas em qualquer segmento de empreendedorismo do mundo, são pessoas que estabeleceram processos e respeitaram os seus processos. Basicamente, não são as pessoas mais inteligentes do mundo, não são as pessoas que vão romper e quebrar paradigmas do universo, enfim, podem ser, mas não necessariamente são. Então, são pessoas normais como eu e você que querem levar o que é melhor para o paciente e que querem também ter o lucro, a remuneração, o sucesso que a gente espera, a satisfação pessoal, a realização pessoal e viver da ortodontia da forma que a gente espera. Não é isso? Isso. Então, para que a gente comece a falar sobre isso, sobre a satisfação, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que a gente não precisa ser a gente chama de o cavalo do cão na mecânica tal, ou a pessoa mais inteligente que come todos os livros de ortodontia. Não, você precisa estudar. Mas para você estudar e para que seu estudo seja eficaz para você, você precisa estudar antes, saber o que você vai precisar estudar. Ou seja, para você não desperdiçar seu tempo. Eu vou ler sobre isso, mas você está com uma falha lá no diagnóstico. E você está começando a evoluir em mecânicas e mecânicas avançadas, mas a sua falha continua sendo no diagnóstico. Então, você não pode progredir, porque você vai sempre encontrar a barreira do diagnóstico ineficaz.
na sua vida. Então, não vai ser uma mecânica avançada que vai levar você para um lugar avançado. Porque, na verdade, é na base que existe... Uma lacuna, né? Que existe uma lacuna. E é a base que vai lhe dar estrutura para que você atinja o seu sucesso. Isso. Né? Exatamente. Então, antes da gente mergulhar, de fato, nesses fatores que vão contribuir para a satisfação, a gente precisa entender e separar o que é satisfação do paciente e o que é satisfação do profissional. Boa. Né? Exatamente. Porque não necessariamente satisfação é a mesma coisa para todo mundo. Exato. A gente pode estar satisfeito com o resultado que entregou ao paciente e ele pode estar insatisfeito, né? E vice-versa. Exatamente. Né? Como acontece também. Ele está super satisfeito com o resultado e você está olhando para o caso e diz, poxa, velho, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, né? E você ficou insatisfeito, né? Isso. Ou, de repente, assim, ficou bom, né? Mas, assim, eu não fui bem remunerado por aquilo, eu tive prejuízo com isso, né? E você ficou insatisfeito, né? Mesmo Isso. que não transpareça isso ao paciente, né? Você não ficou satisfeito por financeiramente não ter atingido o objetivo que você queria com aquele resultado, né? Você precisou para dar aquele resultado. Você está falando aí profissional, né? Como profissional, Isso, como ortodontista. exatamente. Eu acho que satisfação é isso, né? Exato. É você entregar resultado. Isso. É você cumprir o tempo. Cumprir o tempo, né? Ou até mesmo com menos tempo. Com menos tempo. Aí é satisfação, né? Cumprindo limites, respeitando limites biológicos. Isso. Né? É você entregar tudo que você espera para o seu paciente sem levar dano ou prejuízo para esse paciente, sem ter tantos efeitos colaterais. Né? Eu acho que é isso que a gente espera. E tendo o lucro para que a gente se sinta no progresso. Exato. Né? Da nossa profissão. Porque senão, se você não faz isso, você está dando um tiro no pé. Exato. Com o tempo, você vai se sabotar e vai dizer, caramba, eu faço tudo, mas eu ainda não consigo ter dinheiro para fazer as minhas coisas, ter dinheiro para, sei lá, alcançar outras metas pessoais. Eu não consigo ter tempo para cuidar da minha saúde. Exato. E isso é só uma questão de organização. E eu acho que a gente tratar desse tema de satisfação é essencial para que você entenda qual é o seu caminho. Exato. Né? E tu falou aqui, não foi, Manu, do que é satisfação para o paciente, né? Ou no caso, para a gente, né? O dentista, né? Faltou, né, do paciente. O que é que você enxerga aí como satisfação para o paciente? Eu que já fui paciente e, enfim, eu acho que quando você vai buscar um tratamento ortodôntico, se tem uma objeção na ortodontia para o paciente, essa objeção se chama tempo. Quanto tempo eu vou passar de aparelho? É aquela barreira que é criada na hora que a gente cola o aparelho do paciente. Ele já cria a pergunta. Quando eu vou tirar? É a primeira pergunta, né? Então, existe esse ponto importantíssimo chamado tempo para o paciente. Fora isso, que hoje a gente já consegue amenizar com o uso de alinhadores e de aparelhos estéticos, a estética, né? Durante o tratamento. Tipo, eu vou aguentar passar tanto tempo usando um aparelho metálico. Isso aí a gente já conseguiu entrar num acordo melhor, né? Isso, com certeza. Com o paciente. Porém... Até de machucar também, né? De machucar também. Isso. Que realmente o fixo tem que ter o seu tempo de adaptação. Isso. Não que o alinhador não tenha. Mas o fixo requer mais adaptação da mucosa, né? Uhum. Enfim. Mas eu acho que quando a gente pensa nisso... nessas questões do paciente, a gente sempre vai voltar para a questão do tempo e ele também pensa na questão do desconforto. Sim. Né? Especialmente quando a gente bota em criança, né, que eu trabalho muito com criança, e quando a gente bota em criança, adolescente, a criança já olha logo para o pai, na primeira consulta, ou quando a gente vai montar o aparelho, vai doer. E os pais, o mais interessante não é a pergunta que a criança faz, é a resposta dos pais. Vai doer, todo mês vai doer um pouquinho. Né? Todo mês você vai sentir isso. Então, assim, o quanto a gente puder alinhar o nosso propósito com essa expectativa do paciente, mais a gente vai atingir, maior a probabilidade vai ser da gente atingir a satisfação para ambos os lados. Exato. Né? A gente vai atingir o equilíbrio. Exatamente, exato. E quando você fala de tempo, sabe, Manu?
Aí muita gente deve estar pensando assim, mas com o alinhador a gente também já conseguiu tornar o tempo menor, né? Então, para o paciente e para a gente isso já está ótimo. Aí, uma coisa importante para eu dizer para vocês, viu? Não necessariamente o tempo vai ser menor, tá? Existe, né, um apelo, vou até falar esse nome, de marketing mesmo, tá? Das empresas, de que o tratamento é mais rápido, o tratamento é mais rápido, o tratamento é mais rápido. Não necessariamente o tratamento vai ser mais rápido, tá? Existem muitos movimentos que, se a gente for fazer com alinhadores, essa previsibilidade que o apelo, né, no marketing existe, dizendo que é previsível, com alinhadores ele não é tão previsível assim não. Tá? Então, existe movimentos que a previsibilidade é de 50%, a previsibilidade é de 40%, é de 30%. Então, veja que é bem abaixo de que 80%, 90% de previsibilidade. Então, essa história de que você viu que o tratamento vai durar, né, com alinhadores, vai durar 10 meses. Não necessariamente vai durar 10 meses. Provavelmente, se tem alguns movimentos desses que eu estou mencionando naquele planejamento, quando chegar aos 10 meses, vai ser necessário novos alinhadores. Né? E esses novos alinhadores não estavam previstos para o paciente. Isso. Né? Para ele eram 10 meses, porque ele viu aquela imagem digital tudo organizado com 10 meses, aí você vai ter que dizer a ele, olha, agora vão ser mais 4, vão ser mais 5, né? Porque a gente vai precisar ainda de mais alinhadores para fazer isso. Né? Então, essa questão de tempo, em muitos casos, tá? Vai ser muito parecido com ortodontia fixa e pode ser até maior. Tá? E aí, isso não quer dizer que isso é negativo, não. O que é que eu tô querendo dizer aqui? Se você tem organização e se você entende onde você quer chegar ali com o seu paciente, você consegue atingir, eu quero tratar no menor tempo, mas eu tenho um movimento, vamos dizer, um movimento de rotação, que para o alinhador não é um movimento que tem tanta previsibilidade, Sim. que ele vai ter uma dificuldade maior em fazer aquele movimento. Mas aí, tendo em vista que eu sou uma ortodontista precavida, que eu sei planejar e que eu sou organizada com os meus processos, eu respeito meus processos, eu vou planejar uma mecânica acessória para tratar uma rotação só naquele segmento e depois eu vou colocar os alinhadores para tratar o arco inteiro, fazer o seu alinhamento. Exatamente. Enfim, você pode lançar mão disso, basta que você se dê a chance de planejar. E o seu paciente, ele vai saber disso tudo. Isso. Ele vai saber que, ou então você vai começar com o alinhador e você vai dizer para ele assim, é bem provável que esse movimento aqui, que o alinhador tem certa dificuldade de fazer, ele não chegue no 100% que a gente espera. Então, tendo isso em vista, quando a gente finalizar, eu vou precisar lançar mão de tais acessórios naquele segmento para resolver o problema. Ou de mais alinhadores, né? Ou de mais alinhadores. Tá de acordo? Por quê? Senão, quando você chegar lá no final, você vai ter que lançar mão e você vai ter que ou cobrar para o paciente, que eu particularmente não faria isso, eu ia assumir o custo. Né? Ou seja, a sua satisfação já não foi atingida, né? Quando você vê que o tratamento está aumentando o custo para você, né? E o paciente vai se surpreender, vai dizer, mas não era para a gente ter acabado naquele tempo? E agora a gente está estendendo o tempo? E aí a gente tocou no ponto mais sensível do paciente, que é o tempo. Que é um ponto extremamente sensível. Então, eu acho que, conhecendo as mecânicas, as limitações de cada um, se você sabe planejar, você pode tudo. Se você sabe fazer o seu planejamento, se você deu o diagnóstico correto, e se você já sabe o que você pode e não pode fazer, você fez tudo. Você já está tranquilo, porque o seu paciente ele já sabe que você pode precisar fazer aquilo. E que caso você atinja o resultado, de repente o alinhador consiga, é melhor do que você esperava. Exatamente. Não é o contrário. Exatamente. Né? Eu esperava que ia atingir, não atingiu. Isso aí é péssimo, né? Exato. Sempre o ideal é quando o resultado, né, a realidade, ela supera a expectativa. Né? Exatamente. Quando a gente e o paciente criam uma expectativa e o resultado final é melhor. Né? Ou seja, saiu com menos tempo do que a gente queria. Né? Então, a gente fica feliz, né? O paciente fica feliz, né? Todo mundo feliz. Eu, enquanto paciente, ia adorar isso. Não é? Exato. Não vou tirar teu aparelho, assim, tu não ia... A gente atingiu antes do tempo. Eram 2 anos, não, com 1 ano tá resolvido. Pronto.
Veja só o impacto que isso causa, né? Então, o ruim é quando é a mais, né? Se for um pouco a mais, não, tá dentro da média, né? Do desvio padrão. Mas quando é muito a mais, saiu do controle, né? A gente começa a mexer no lugar sensível, né? Isso, exatamente. Então, é basicamente a gente alinhar. E veja que, à medida que você desequilibra para um lado, você desequilibra para o seu lado. Isso. Né? Você está desequilibrando o tempo para o paciente, você está desequilibrando o custo para você. Isso. Então, quando você vai começar a botar na balança, entenda que para atingir o sucesso, você tem que ter equilíbrio desses fatores. Não adianta você dar extrema satisfação ao seu paciente. Ah, eu estou entregando no tempo, antes do tempo, eu estou entregando um resultado, estou sendo eficaz no meu planejamento e estou cobrando pouco. O paciente está satisfeitíssimo, porque ele está pagando muito menos do que ele paga ali e eu estou chegando no resultado. E você? Você está satisfeito? Então, tem que caminhar um pouco junto, né? Não pode... Claro que a gente sabe que em alguns momentos a gente vai desalinhar, mas o propósito ele tem que estar bem alinhado. Isso. Né? Entre você e entre o seu paciente. Então, eu acho que um outro ponto que é essencial para o paciente é ele ter noção dessa previsibilidade do tratamento, né? E por isso é necessário a gente calcular o tempo, na verdade. Que vai usar para o tratamento, né? Já que a gente falou que o tempo é algo tão sensível para o paciente, a gente tem que tem que gastar mais do nosso tempo calculando o tempo do tratamento. Isso. E é aquela coisa, né? A gente sabe que existe a questão biológica, né? Então, tem casos que correm muito mais rápido do que outros. Sim. Né? E o paciente sabe disso também, né? Ele não é um objeto, né? Então, ele sabe que tudo vai depender da resposta do organismo dele. E se tiver acessórios que dependem da colaboração dele, ele também sabe que o tempo pode ser reduzido, pode ser aumentado de acordo com a colaboração dele. Mas o que é importante é você dar uma previsibilidade. Um tratamento que estava previsível para terminar com 12 meses e terminar com 13, com 11, com 12, tá dentro da margem, assim, se aceita numa boa. Ter terminado 1 ou 2 meses antes ou depois, né? Até um pouco mais. O que não pode é você prever 12 e entregar com 36, Isso. né? Com 30. Isso não é normal, até com 24 não é normal. Você dobrou o tempo, como assim? Eu ia usar 1 ano, usei 2, usei 3, né? Ou o que ainda é pior, né? Que a gente vê isso aí, é assim, não era previsível terminar com 12, mas já vai com 3 anos e, assim, tá tudo assim ainda, ó, doutor, tá vendo? Como é que pode, assim... A resolução mês a mês. Mês a mês, exatamente. É como se cada mês você fizesse um planejamento diferente para aquele caso. Exato, né? Exatamente. Você vai olhar e perceba como você olha diferente. Já teve essa impressão? De que o teu olhar é muito diferente? Sobre aquele caso. Você atendeu hoje o paciente chegou assim. Se você não está cumprindo o que você espera, se você fizer aleatoriamente, por exemplo, quando eu fazia aleatoriamente lá, muitas vezes eu olhava e eu fazia, por que eu fiz isso? Poxa, como é que eu vi que essa linha média não estava assim? Como é que eu não vi isso? Como é que eu não vi que isso aqui... Não acredito, não. E às vezes você passou 6 meses sem ver. Né? E assim, é só uma questão que você não colocou ali, porque às vezes você acha, não, eu já sei o que eu vou fazer para esse paciente, já está aqui na minha cabeça. Mas a cabeça da gente, aí entra 1, entra 2, entra 3, 4, 5 pacientes. Você já não sabe mais os detalhes daquilo ali. E aí os detalhes começam a pegar você, né? Dar uma rasteira em você. Isso. E é essa sensação de, gente, eu não fiz isso, não. Era para ter usado isso, como é que eu não usei? Sabe onde isso é muito frequente, Manu? Quando... Não sei se você já trabalhou, mas eu, numa época da minha vida, no início, eu trabalhei em clínicas que eu não era o único ortodontista daquele paciente, né? Aí vários. Que aí vai girando, né? Se o paciente não bate o pé assim para dizer só quero fulaninho, né? Então ele fica rodando, né? Porque ele é paciente do local, né? Da clínica. Então, às vezes eu vinha atender aquele paciente depois de 5 meses, 6 meses, ou seja, ele já estava fazendo tratamentos com outros, né? E como não existe protocolos, né? Então cada ortodontista vai... Trata do seu jeito, porque a ortodontia tem uma gama de possibilidades. Exato. Então mês a mês, né? Eu olhei hoje, eu vi algo, eu vou corrigir aquilo, né? Pensando que o paciente vai vir para mim mês que vem. Então, eu entrei nessa linha. No outro mês foi para você já viu outra coisa. Tu tá perdoado. Porque tinham várias. Eu já fui várias. Eu mesma fui várias.
Como assim? Eu acho que é isso, desse jeito, de tipo, o paciente ia para vários pacientes. Sim. Eu também já vivi isso. Para vários dentistas. Para vários dentistas, desculpa. Para vários ortodontistas, eu também já vivi isso. Mas o que eu tô falando é pior ainda, assim, do que eu vivi. Em algum momento eu não tinha clareza nenhuma. E é por isso que me motivou a estar aqui. Eu não tinha clareza nenhuma. E era como se eu fosse um ortodontista diferente a cada mês. Porque eu fazia, como eu não sabia, eu mal tinha registrado, eu fiz isso aqui, beleza. Mas eu vi diferente. Era como se eu não percebesse as coisas, entendeu? Na verdade, eu não tinha feito um exame criterioso, eu não tinha olhado de verdade. O paciente no início, eu colei né? antes de planejar, né? Eu colei antes de planejar, eu não fiquei fazendo o que era para eu fazer. Né? Olhar bem, e anotar tudo, e seguir para o próximo passo só quando esse passo aqui for finalizado. E não, então era uma coisa surpreendente, juro a você. É como se você fosse uma Manu cada mês, né? Como se eu tivesse mandado para alguém e o paciente tivesse voltado. E fui eu. Eu disse, ai meu Deus, eu não vi isso, aí agora eu vou fazer outra coisa. Aí veja, às vezes você vai fazer algo que é o contrário do que você fez. Exato. É muito estranho isso. Então, você não tinha protocolos, né? Cada mês você definia algo que era no começo, entendeu? Que era o mais importante. Era como isso, se né? fosse um planejamento. Exatamente. Entendi. Cada mês você define algo que é o mais importante. Porque o paciente já está vendo aqui o que você está fazendo. Enfim, isso é uma construção. Isso vem de uma assim, um pouco de um lugar de inconsciência, do que você vai construindo. Mas é por isso que eu tô aqui. Por favor, não façam isso. Né? E veja que a gente, desde a faculdade, em clínica integrada, a gente é orientado a fazer esse protocolo, né? Olhar o paciente, tudo que ele precisa fazer, né? Tem exo, tem endo, tem dentística, enfim. E a gente tem que colocar uma ordem no planejamento do que é prioridade, o que é mais importante para agora, para saber qual é a próxima etapa, né? Eu não posso colocar uma prótese e vai ter um dente, por exemplo, que tem uma exodontia para fazer, né? Ou um abscesso que eu tenho que tratar logo antes da dentística, sei lá, qualquer coisa. Você tá falando. Não é? Então, desde ali, da base, né? Como em qualquer segmento da vida, e tem que existir uma ordem sequencial, né? De um protocolo, para poder, no final, o resultado ser atingido da melhor forma e no menor tempo, né? Para não ser atropelado, né? Então, o que eu entendi aqui que você explicou, Manu, é que como você via todo mês, é como se todo mês você visse algo que agora mudou, né? Na ordem do que é o mais importante. Exatamente. Né? Porque em algum mês você não percebeu aquilo. E porque, óbvio, né? Claro, óbvio que não foi intencionalmente. Não, né? Foi algo que é normal da gente estar num lugar quando a gente é recém-formado e a gente não tem clareza, simplesmente. Exato. Mas a gente nem sabe que o problema da gente é não ter clareza. Exato. Porque naquele momento a gente acha, não, eu sei, assim, posso começar, tá tudo certo. Você só vai ver as repercussões um pouco mais na frente. Exato. Que aí você vai começar a construir em cima disso, percebendo como em tudo na vida, em toda construção que você faz na vida, né? Que você percebe que, eita, caramba, fiz isso sem pensar. Exato. É normal, eu sempre tive boas intenções e entreguei para os meus pacientes o resultado, mas não necessariamente no tempo que eu tinha estabelecido, justamente porque eu me perdia. Exato. Entendeu? Então, isso é importante, é por isso que a gente está aqui, para dizer que pode ser diferente. Você que está agora começando, não precisa ser assim. Não é uma coisa que é obrigatória, não é para todo mundo passar por isso. Não é. A gente está aqui para mostrar que pode ser diferente. Sabe uma dificuldade que eu tinha, mano? Era muito assim, eu não conseguia identificar qual movimento era prioridade, sabe? Assim, o que eu faço primeiro? Isso, exatamente. Eu tenho lá uma sobremordida, eu tenho um mapeamento, eu tenho um dente, sei lá, um premolar que está girovertido, mas também tem um molar que está girovertido, e tem uma sobresaliência. Então, várias coisas que eu precisava resolver, né? E para mim, a resolução do tratamento era a resolução dentária, né? Até mesmo porque eu acho que a gente, né, todo mundo aprende assim, né? Vai vendo as maloclusões dentárias e os protocolos e os tratamentos dessas maloclusões, né? Mas eu não conseguia saber o que era mais importante, né? Eu só vou fazer isso após fazer isso. Então... Se atropelava. Então, por exemplo, eu tratei você, eu vou dar prioridade a resolver as rotações, mas no outro, aqui da minha frente, eu já vou priorizar logo resolver o apiamento, depois eu vejo essa rotação, sabe? Eu não entendia, sabe?
Por que que um é primeiro, por que que depois é o E muitas outro. vezes o próprio paciente faz assim, mas a gente está fazendo, só que esse dente não está corrigindo. É. Isso Porque você não tem acontecia nem mesmo. clareza para explicar para ele Por que quê, né? existem etapas a serem cumpridas e que, de Exato. repente, a parte que ele mais espera, ela vai, às vezes, demorar um pouquinho para acontecer. Né? Exato. Então, existe isso. Isso é importante, ter clareza para você, ter clareza para o seu paciente. Exato. Esclarecer mesmo tudo que você precisa, sabe? Para que os dois entrem no tratamento, tipo, limpos e, beleza, a gente já sabe o que a gente quer e onde a gente quer chegar. Eu acho que isso é bem importante. Isso é muito, muito importante. Muito mesmo. E enumerar isso, né? Isso faz parte de um protocolo, né, de tratamento. Né? É você enumerar, até mesmo porque antes mesmo de colocar o aparelho no paciente, tá? Eu costumo explicar para ele, né, o passo a passo, tudo que a gente vai fazer. E o passo a passo envolve isso. Olha, no início a gente vai resolver isso aqui, depois vai fazer isso, depois isso. Quando chegar nessa etapa aqui, a gente vai pedir um novo exame para avaliar isso, para decidir se vai mudar algum posicionamento de algum brecta. Então ele já fica sabendo, né? Ele fica sabendo tudo que vai ser feito, então ele fica muito mais seguro, muito mais confiante, né? E o paciente quer segurança também. Né? Você quer ter segurança, né, no seu planejamento e ele quer ter segurança em você. Ele né? quer ter segurança. E ele só vai ter segurança em você se você passa segurança. Você não vai ter como passar uma segurança se você não está seguro. Você não tem como, exatamente. Se você não tem clareza sobre o que você quer tratar, onde você quer chegar e como você vai chegar, qual é... eu quero ir para França. Como tu vai para França? Não sei. Quando? Não sei. Um dia eu vou poder ir para França. Exato. Eu quero ir... Vou nadando para França. Você não sabe. Então, tipo, não adianta. Eu quero ir. Daqui para julho, eu estou estabelecendo a minha vida e que eu quero fazer isso. Essa é uma meta da minha vida. E eu vou fazer assim, eu vou gastar tanto para fazer isso. Vai ter tanto tempo lá, hospedado em tal lugar. Exatamente. E não tem nada que funcione quando não tem... Você não vai chegar lá e decidir, agora eu vou ver onde eu vou ficar. Não é assim. Mochilar é outro horizonte, né? Mas a gente não fala de eficiência. Quando a gente fala de relaxamento, meditação, busca pessoal, é outra coisa. Exatamente. Mas a gente, quando fala de ortodontia, de sucesso, a gente fala de eficiência. A gente fala do menor tempo, menor dano, melhor resultado. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Para você atingir melhor resultado para você. Ou seja, você receber por aquele tratamento o que é justo. E eu não estou dizendo que o que é justo é ser o tratamento mais caro do mundo. Estou dizendo que é o que é justo. É o que é justo. Tendo em vista que você vai listar o que é custo para você naquele tratamento. Exato. Então, tira os custos e tem os seus honorários, do tanto pra que você está... Exatamente, como em qualquer profissão, na verdade. É verdade. E eu acho que tem um ponto aí que é importante a gente falar quando a gente fala da satisfação do paciente, porque é o que vai mexer bastante em relação ao tempo, que é escutar a queixa do paciente. Esse primeiro pilar mexe com o planejamento inteiro. Mexe com o planejamento inteiro, exatamente. Porque a gente pode estar subtratando, né, o que ele realmente queria de fato, né? E pode também estar super tratando. Sobretratando. Sobretratando, né? Tanto faz. E de repente ele já está satisfeito, ou ainda não está porque não foi atingido a queixa dele, e a gente está resolvendo milhões de coisas que não era de repente necessário, né, para aquele caso. Tá? E aí o tratamento, né, fica longo demais, né, para algo que poderia ser muito enxuto, muito simples, e ambos ficarem satisfeitos. Exatamente. Né? Você e o paciente. Exatamente. Então você fica floreando onde você não precisa e não atinge aquele lugar de ser claro em relação à sua meta. Isso. Né? E a do paciente. O paciente pode facilitar demais a tua vida. A queixa do paciente pode facilitar demais a sua vida. Óbvio que o que a gente está querendo dizer aqui? Mas se o paciente ele não quer tratar, ele tem algo que é necessário tratar, ele não quer tratar. É diferente. Diferente. Né? Se está mexendo com o equilíbrio articular, anatômico, funcional do paciente, é necessário que você diga para ele que aquilo precisa ser tratado e que aquilo vai ser incluído no seu plano de tratamento. Exato. Claro que aí o paciente pode... Aí fica a escolha dele. Porque ele pode chegar e dizer, então eu vou procurar outra pessoa. Tudo bem. É necessário. Porque se você trata somente escutando a queixa do paciente,
tendo em vista isso, que existe alteração e desequilíbrio em algum desses fatores. Você não pode negligenciar, né, o que é importante para o tratamento dele. Exatamente. Se você negligencia, você fecha, você pode até ter você fechar na hora, beleza, o paciente vai fazer com você porque você vai fazer só o que ele quer. Como a gente vê muito por aí. Ok, mas algum tempo depois do tratamento, esse paciente ele vai voltar. E vai dizer que ele não foi tratado. Ele não vai nem lembrar, às vezes, que você disse a ele, é para tratar. Isso. Não, porque na hora ele queria tanto aquilo e você deu só aquilo a ele, que isso vai ficar nessa entrelinha de você negligenciou, você não deu importância ao que devia ter dado. Então, se é necessário tratar, você coloca na lista de prioridades, porque existem as suas prioridades e as prioridades do paciente. E o equilíbrio vai ser encontrado quando a gente cruzar as prioridades. Isso. Né? Então, não é só o que você quer, é o que é possível, é o que é necessário também. Então, a gente bota isso aí na balança para a gente começar do ponto de partida, né? E estabelecer o planejamento e seguir. Porque dessa forma você vai atingir muito melhor essa previsibilidade que você espera, né? Exato. Estimar o tempo e trazer esse resultado para o paciente. Se é um resultado que é difícil de alcançar, que é importante que seja dito. Né? Você não vai fazer milagre. Realmente uma mecânica mais elaborada que a gente vai ter que utilizar. É um tratamento que demora um pouco mais, então tenha paciência, é assim. A gente estima, lembrando que o tratamento ele é estimado, mas que depende de resposta individual, resposta biológica. Então eu acho que isso tudo tem que estar bem... Tem que estar bem alinhado e explicado, né? Bem alinhado. E nisso você vai ter sempre benefícios. Quais são os benefícios de você entender o que é a sua satisfação, a satisfação do paciente e alinhar? Qual é o benefício disso? Satisfação para todo mundo, né? Todo mundo fica feliz, né, ao final, né? Você progride profissionalmente. Isso. O paciente permite que você progrida profissionalmente. O paciente vai trazer mais pacientes para você. E assim você entrou na linha certa, né, no caminho certo do crescimento. Aí você pegou a estrada que diz na plaquinha, crescimento profissional, né? E isso aí você vai chegar, não tem a menor dúvida. Agora, de fato, é necessário que você respeite esses processos. Então, a gente trouxe isso porque a gente sabe que o benefício existe e que você vai realmente entrar nessa estrada aí da evolução profissional quando você respeita isso. A gente tem que aprender a respeitar os processos que são necessários para o nosso crescimento. Se você não respeita um processo necessário ao crescimento, você não cresce. Ou você finge que cresce. Finge para você, finge para os outros, aí é uma questão pessoal de você definir. A gente está falando aqui sobre crescimento real, né? E se você quer buscar o que é real, aqui a gente está começando a tratar sobre isso e o caminho é mais ou menos esse. Então, fica ligado aí nos nossos conteúdos, nossos próximos conteúdos. A gente vai estar sempre trazendo conteúdos que sejam, que te levem para essa estrada do crescimento profissional, né? De uma forma eficaz, de uma forma mais em que você tem mais controle do que você está fazendo. Não de você ir e deixar a vida... Me levar, né? Me levar. Claro que a gente sabe que cada um tem um caminho a percorrer, mas você pode sim, você deve ter domínio do que você quer, né? Você pode e deve ter metas estabelecidas para você atingir e você consegue atingir se você respeitar esses processos. Não é isso? É isso. Exatamente isso. Eu falei muito. Eu falei muito nesse conteúdo. Foi. Fale mais. Tem mais alguma coisa que a gente já falou tudo, não foi? Falamos. Agora? Pronto. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like. Se você não gostou, diga pra gente o que é que te desagradou. Deixa aí no comentário. Exato. Tá? Inscreva. A gente vai... Se inscreva e fique ligado que a gente vai estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo pra você. Tá joia? Beleza? Valeu, galera! Aê.